Oi, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Mentes Brilhantes. E hoje a gente vai falar sobre algo que transforma o cérebro, a aprendizagem e o emocional das crianças, a música. A música não é só um som, ela é neurociência, cognição, linguagem, emoção, vínculo. E quem vai conduzir esse papo é Evanildo, pedagogo, pianista, especialista em educação musical infantil, pesquisador em neurociência da música e fundador da Anauê, Escola de Música e Arte. Há mais de 20 anos, ele descobre o mesmo segredo. Quando a criança aprende música, ela aprende muito mais do que música. Seja muito bem-vindo. Olá, Cíntia, obrigado. É um prazer estar aqui com você para esse bate-papo sobre neurociência da música. Algo que me encanta. Você sabe que esse podcast, ele tem uma... Eu sempre quero trazer para as famílias o melhor sobre neurociência, mas é quase uma consultoria particular, porque eu tenho Catarina, de 3 anos, Opa. e eu tô doida para saber que horas que eu já posso colocá-la na aula de música. Já está na hora. Professor, a música é linda, a gente se encanta e a gente não faz ideia do quão poderosa ela é, né? Então, por que a música ativa tantas áreas do cérebro? Explica essa relação da música com o cérebro pra gente. Bom, Cíntia, a música, ela é um estímulo complexo. Ela envolve vários processos. Ela envolve o emocional, o sensorial, o motor e o cognitivo. Tá. E isso faz com que várias áreas do cérebro funcionem simultaneamente, que é o grande segredo é esse. Tá. É que todas essas áreas funcionam, são interagidas ao mesmo tempo. Não é só o motor que funciona, ou só o sensorial, ou só o emocional. É todas essas áreas que estão ao mesmo tempo sendo estimuladas. Então, é o lobo temporal, que é a audição, é a memória, é o lobo occipital, que vai trabalhar a questão da visão, quando a criança vai estudar uma música e tem um gestual, ou tem que ler uma partitura, está funcionando ao mesmo tempo. É o córtex motor, porque ele tem que executar um gesto, ou executar uma peça tocando, ou cantando. E também nós temos ainda a parte do límbico, que é a parte das emoções, né? Que vem a grande importância, né? Como que ela lida com a emoção, porque a música mexe com a emoção. Sim. Então, pela música acessar simultaneamente todas essas regiões e o córtex pré-frontal que vai sendo amadurecido ao longo das idades das crianças, até a adolescência, fase adulta, a música ela tem um poder fantástico, porque ela ativa o cérebro ao mesmo tempo, todas as regiões. Que legal, muito bom. Sabe que eu tive um paciente, ele tinha na época acho que uns 6, 7 anos, bem TDAH, hiperativo e impulsivo, e tinha inclusive risco para um transtorno opositor desafiante como comorbidade. Sim. E aí o pai, na devolutiva, falou assim, Cíntia, ele tem muita vontade de fazer aula de bateria. E pelo que você está me trazendo do diagnóstico, é melhor não, né? Eu falei, é melhor sim. É melhor já, inclusive, né? Porque muitas vezes a gente se distancia desses desafios porque a gente pensa, imagina, uma criança com TDAH não vai ter a menor condição de juntar várias informações ao mesmo tempo, né? Mas é disso que ela precisa, na verdade, não? Com certeza, Cíntia, porque é o seguinte, como eu disse anteriormente, como é simultâneo, todas essas áreas vão sendo ativadas. O que as pessoas não entendem é que é uma coisa que acontece dentro de você. E como acontece dentro de você e é uma coisa que vai acontecendo paulatinamente, gradativamente, você não vê esse resultado assim de imediato, mas você vê o resultado no dia a dia da criança. Né? Então, vamos supor, é comprovado cientificamente que ritmos acelerados desenvolvem na criança a capacidade de controlar o agir, pensar antes de agir. Então, o TDAH, ele é impulsivo. Então, se ele tem uma bateria que tem um ritmo acelerado, ele vai desenvolver essa capacidade de pensar antes de agir. E a música acelerada da bateria vai ajudar essa criança a desenvolver essa capacidade de controle. E isso vai, com certeza, impactar a sua amígdala, que é essa questão toda do estourar, da impulsividade. Ele vai sendo controlar, né? Eu consigo pensar antes, porque eu tenho que pensar qual é a mão que vai para o prato, qual é o pé que vai para o bumbo, qual é o prato que vai para o bater. Então, tudo isso, ao mesmo tempo, ele vai tendo que pensar antes de agir.
Então, isso legal. faz com que ele faça o processo contrário. Eu não vou agir, eu vou pensar antes. Isso aí ajuda o TDAH. Nossa, muito. E pensando que o cérebro não nasce pronto, ele está em constante desenvolvimento, a gente pode considerar que a música é um exercício que vai favorecer o desenvolvimento desse cérebro? Sim, o nosso cérebro nasce pronto. A criança, quando nasce, ela tem 10% da sua capacidade, da sua massa encefálica. E aí, com o estudo da música, com esse estímulo complexo que a música oferece, a criança vai desenvolvendo nela essa capacidade. E com 3 anos de idade, ela pode chegar a 80% da sua capacidade, do volume do cérebro. Né? Então, a música vai fazendo conexões. O que acontece? Nós nascemos com a quantidade de neurônios e, com a medida que a gente vai ser estimulado, né? E estimulado só numa região, mas em várias regiões, essas conexões vão se abrindo. Eu sempre digo que a criança é uma esponjinha. Ela vai absorvendo e vai criando ramificações. Verdade. Até o volume cerebral da área motora e de memória aumentam com crianças que estudam música. Então, quer dizer, você vai percebendo que há uma maturação do cérebro à medida que ela é estimulada musicalmente. E em todas as regiões, que é importante dizer assim. Muito legal. Considerando que o TDAH ele tem um predomínio no prejuízo do córtex pré-frontal, então a gente vai pensar em planejamento, organização, tomada de decisão, né? Essa é também uma das áreas que imagino que vão ser mais desenvolvidas com a música, justamente por essa questão de tomada de decisão constante, né? Então, aonde que eu bato, aonde que eu aperto, o que eu faço agora, né? Então, eu tenho que tomar decisões o tempo inteiro para produzir, então, um som. Isso. Né? A gente pode entender que a música tem uma contribuição especificamente no córtex pré-frontal? Sim, a música o tempo inteiro, o córtex pré-frontal, ele é ativado. Tá? Claro que a criança não tem amadurecido ainda. Ele vai amadurecendo ao longo do tempo. É tanto que a gente fala, você já é um adulto, sinal de que você já tem o seu córtex pré-frontal preparado, já totalmente amadurecido. Ou deveria estar, né? Ou deveria estar, é verdade. Então, hoje em dia, a gente pode até falar que é maturidade. Você já é adulto? Não, depende. Tem muitas pessoas que têm a idade adulta, mas o seu córtex pré-frontal ainda não amadureceu. Faltou música, né, professor? Faltou muita Meu música. Deus, vai tocar bateria, pelo amor de Deus. Faltou bateria, vai cantar. Olha! Cantar é importante. Tá. Porque a gente acha que só tocar instrumento, quando se fala em música, é só tocar instrumento. Não, cantar é importante. Apreciar música é importante. Né? Saber ouvir música e tocar, né? São coisas importantes para desenvolver essa musicalidade. Então, quando o pré-frontal ele é estimulado pela música, a música ela produz os neurotransmissores. A dopamina e a serotonina são produzidas quando você canta, quando você toca, quando você ouve música, e a serotonina e a dopamina vão agir diretamente no pré-frontal, fazendo que haja um desempenho maior das funções executivas. E com isso, esse amadurecimento do nosso pré-frontal. Dados científicos comprovam de que músicos, né, ou pessoas que cantam, pessoas que têm a música na sua vida, têm a massa cinzenta na parte pré-frontal mais desenvolvida. Isso aí, o que é a massa cinzenta? Legal. É a parte do núcleo do neurônio, né? Sim. Onde tem o nosso HDzinho lá com todas as informações. Sim, então, quer dizer, quanto mais a música está presente, mais você tem essa área desenvolvida. Consequentemente, você vai ser um adulto com mais capacidade de planejamento, autorregulação, memória de trabalho, essa questão toda de relembrar, fazer conexões com coisas que você já estudou. Quando você toca música, vamos supor, a gente vai dando aula de piano, um exemplo. A criança toca lá, por que eu tô tocando esse exercício? É para você ver essa frase musical e essa leitura. Mais tarde, quando você vê numa música isso, automaticamente a sua memória de trabalho vai funcionar e você vai tocar isso automático. Nossa. Aí parece que é automático, mas não é, já tá lá. Já tá gravado tá aprendido, lá. Consolidou. E isso tudo é o pré-frontal sendo amadurecido. Então você, quando vai executar uma peça e tem essa desenvoltura mais clara e mais limpa, é porque você já armazenou ali informações importantes. E foi a experiência musical. Cantando também você tem isso, né? Quantas vezes você tem uma melodia, você fala assim, poxa, essa melodia me lembrou uma outra canção. E você vai, busca na memória, puxa, é essa canção toda que foi cantada. Então, repara quantas coisas você vai desenvolvendo no seu pré-frontal,
né, a partir desse momento, né, Sim. da música na sua vida. Sim, muito legal. E quando a gente pensa, a gente tá falando do TDAH, mas não necessariamente só o TDAH. Os outros transtornos do neurodesenvolvimento, como o transtorno do espectro autista, dislexia, né, ou outros transtornos específicos de aprendizagem, as altas habilidades e superdotação que não se configura um transtorno, mas é um funcionamento cognitivo também neuroatípico. Todo esse jeito de funcionar do cérebro exige um lugar ali do córtex pré-frontal de mais amadurecimento, de mais estimulação, porque é a região que transtornos do neurodesenvolvimento mais sofrem prejuízo, né? Então, eu tô entendendo que a música, e eu sou da bandeira, professor do TDAH sem remédio, essa história de diagnosticou a criança, tem que ir pro médico, não. O médico, ele é parte da equipe multidisciplinar, claro, pensando em diagnóstico, mas não necessariamente para intervenção medicamentosa. Existem muitas outras formas da gente fortalecer esse cérebro e estou entendendo nesse momento que a música me parece um remédio. Sim, perfeitamente. Não é? A neurociência vem mostrar de que o remédio ele existe, ele é importante para um determinado momento, mas você oferece ao seu cérebro estímulos adequados, para regiões adequadas, você vai fortalecendo. É que nem a academia. Você está com flacidez nas pernas, você faz exercício para as pernas, você faz exercício para os braços. Então a música vai fazer exercício para o seu cérebro. E, volto a falar, simultaneamente, todas as regiões. Nossa, muito legal. Estudos de neuroimagem mostram que quando a pessoa canta, toca ou executa uma música, todo o seu cérebro acende. É uma coisa impressionante, é uma árvore de Natal. Todo o seu cérebro está sendo iluminado nesse momento. Então, a música ela vai ajudar a fazer você a desenvolver tudo isso ao mesmo tempo. Né? Eu tenho dislexia fonética. E eu descobri muito tarde, eu descobri que eu estava com 15 anos. Tá bom. Sofri muito, mas a música me ajudou. Foi a música que me ajudou a vencer a dislexia. E hoje eu sempre falo e que me levou a estudar música e conhecer música. Foi esse momento em que eu descobri que a minha dislexia ela foi trabalhada com uma professora que descobriu e ela me encaminhou e falou assim, vamos fazer música. Aí eu passei a fazer música. Eu percebi que eu estava enfrentando as situações melhores e passei a vencer a minha dislexia sem remédio, sem tratamento, simplesmente fiz tratamento. A música foi o meu tratamento. A música, pois é. E eu venci. Aí até hoje eu falo. E aí eu passei a estudar música. Então passei a estudar música para conhecer o que a música pode ajudar os meus alunos. Então eu nunca quis ser performático. Eu nunca quis ser um professor performático. Eu queria ser um professor que pudesse... O que eu posso fazer com a música para ajudar as pessoas a serem melhores? Uau, que história. Sabe que eu tenho certeza que vai chegar uma pergunta para mim assim, por que a música ajuda na dislexia? O que uma coisa tem relação com a outra? E aí, para você que tem um filho, uma mente brilhante em casa, todos os transtornos do neurodesenvolvimento, como a própria dislexia, a gente vai ter uma fragilidade na memória operacional e que o professor está dizendo aqui pra gente o tempo todo que a música desenvolve essa memória operacional. Então, a memória operacional não é memória de lembrar de coisas, não, mas é lembrar de um comando e executá-lo. Então, a memória operacional é sobre operacionalizar comandos. E a dislexia tem uma falha na memória operacional gigantesca. Então, B com A é Bá. Então, que letra que é essa? B. Que letra que é essa? A. E o que tá junto? Eu acabei de esquecer a primeira. Então, eu não consigo lembrar. Pronto, já se perdeu. A leitura fica fragmentada. A leitura demora para ser consolidada, né? Então, se eu desenvolvo memória operacional, logo e consequentemente, a alfabetização é no estalar de dedos. Porque eu tô forte para conseguir operacionalizar comandos. Isso mesmo. Né? Quando a gente canta com as crianças, nós estamos desenvolvendo isso com ela, né? Que ela vai cantando uma canção, sabendo que vai ter um próximo verso e que ela vai ter que voltar naquele verso, a melodia está ali presente, ela tem que voltar naquela... Então, é um encadeamento de coisas que, ao mesmo tempo que ela faz automaticamente, entre aspas, porque não é automático, porque o seu cérebro está ali dentro funcionando e está fazendo as conexões, as sinapses estão acontecendo. É uma coisa incrível, é uma coisa maravilhosa, eu vejo, assim, lindo. que o neurônio ele começa a se ramificar, ele vai criando raízes, e aí você vai descobrindo um caminho, né? E a criança vai ficando feliz.
Ah, né? muito. Ela vai dando, é por isso que trabalha com emoção. Conquista, é uma conquista. Né? O comportamento dela, você vê na reação do olhar, Sim. eu consegui, né? Eu consegui tocar, eu consegui cantar, eu consegui fazer o gesto na hora certa. Sim. Então, isso tudo vai fazendo essa dislexia, né? Com as crianças que têm, o TDAH, a descobrir que, poxa, eu sou capaz de... né? É isso. Isso aí é fantástico. Todos os transtornos do neurodesenvolvimento, além dessa fragilidade de córtex pré-frontal que nós estamos falando, de memória operacional, também tem um componente de autoestima, de autoconfiança, do senso de pertencimento, por conta dos sucessivos fracassos, né? Mini fracassos que eles vão enfrentando. Dá bola fora em casa, na regra de casa. Dá bola fora na escola porque não consegue tirar nota. O tempo todo vai dando uma bola fora aqui, outra ali. Bom, no fim do dia, esse cara tá se achando, claro, o pior da turma, o pior da família, não dou conta. Então, a música, além de desenvolver o cérebro como um todo no que diz respeito a fortalecê-lo, também tem condições de construir memórias e experiências agradáveis de tal modo que vai se conectar com a autoestima, né? Sim. Muito e essa autoestima legal. da criança sendo elevada, o controle inibitório dela também fica melhor, porque ela consegue saber que naquele momento não consegue, mas ela vai conseguir depois, né? Eu sou capaz de... Então isso é muito importante. Aguardar recompensa. Aguardar recompensa. Que presente para a vida, né? Pra vida. Temos que ensinar nossas crianças. Sim, sempre. Eu tenho uma filha de 3 anos, a Catarina, que ama música, ela é bem artista, ama dançar, cantar e performar, e ela se sente sempre no palco, lá no quintal de casa. E aí a gente tem percebido agora, aos 3 anos, que quando ela consegue cantar uma música do início ao fim, porque ela lembrou da letra do início ao fim, nem ela acredita. Uma satisfação. Ela fica tão feliz. Esses dias ela acabou revelando a música de fim de ano, porque daí ela tava feliz cantando no microfone dela. Quando ela terminou, deparou, ela olhou pra trás, ela viu que eu tava na janela da cozinha, entre a cozinha e o quintal, e ela olhou pra trás e falou assim: mamãe, é segredo. A mamãe fala, não, eu não ouvi nada. Aí eu disse, filha, tá tudo bem, mamãe tá aqui lavando a louça. E eu tava fazendo o quê? Chorando. É isso mesmo. E eu falo com minhas crianças isso. Parece que é um estado de flow, né? Ela começou a cantar, ela nem percebeu que ela foi do início ao fim da música. E a criança, é como se tem um disparador dentro dela, né? E ela vai assim, eu vejo assim, nas apresentações da escola, né? Nossa. Quando a criança começa a cantar, e aquele agudo que ela não conseguiu fazer na aula, mas quando ela vê lá a plateia, e ela se sente empoderada, ela dá aquele agudo, aí você vê assim... A emoção é aflorada no rosto dela, né? Você vê, ela olha pra você assim, eu consegui dar aquele agudo, tio. Então, nossa, até tá me arrepia, aí vem a sensação do arrepio, né? É isso mesmo. Então, tá vendo como que a música tá ativando? A gente tá vendo memórias, imaginando o filho da gente. Pronto. E a música tá fazendo o nosso cérebro, ó, sensação, emoção, da cardia. Que legal, muito bom. Agora, tem um mito que eu quero muito... que o senhor nos esclareça, porque o negócio é o seguinte, música a gente sempre relaciona a ser artista, né? E muitos pais, então, acabam não vendo necessariamente o talento do filho na música e não o coloca para fazer música. Conta pra gente, primeiro, mitos e verdades, né? Só vai pra música quem tem talento, dá pra ser só hobby, dá pra quem não tem talento desenvolver a habilidade, ainda que não um talento. Qual que é essa linha muito tênue, né? Do ser talentoso e adquirir a habilidade musical. Eu, como tendo escola de música, eu ouço muito dos pais. Mas meu filho quer fazer música, mas não tem ninguém na família que toca, não tem nenhuma genética que comprove isso. Eu vou falar pra minha experiência. Quando eu fui estudar piano, não tinha ninguém na minha família. Eu fui pesquisar, ninguém na minha família tocou música. E aí meus pais falaram assim, mas não tem ninguém na família que toca música? Você tem talento para isso? E eu fui por curiosidade. Olha só, aí vai Rubem Alves falando que a curiosidade é a motivadora da aprendizagem. Né? Então, quer dizer, a curiosidade de tocar, fui lá tocar umas notinhas no piano, vi, puxa, esse som combina com esse. Aí eu gostei disso. Aí uma professora falou assim, você já tocou? Eu tinha 15 anos, quer dizer, já comecei meio tarde na música, assim, para estudar música. Tá. E aí eu comecei a falar assim, eu gostaria de aprender, então começou a dar aula para mim. E aí eu fui descobrindo, puxa, que vida, eu sou capaz, né? Eu não tenho ouvido absoluto,
Eu Tá sou meio bom. surdo, eu não sou afinado, eu sou desafinado para cantar. É mesmo? Não sou. É tanto quando tem apresentação. Eu tenho solução, professor? Todo mundo tem solução. Todo mundo. E aí quer dizer, a música foi me levando, fui descobrindo caminhos. Olha. E aí eu fui treinando, eu fui descobrindo sons. Quer dizer, e hoje eu toco música, eu toco piano, não sou performático. Sim. Né? Não sou performático. Aham. Né? Mas descobri que eu posso tocar música. Então a música, ela não precisa você ter talento para música. Basta ter esforço, Tá. basta ter estímulo. Estímulo em primeiro lugar. Estímulo, o estímulo de alguém estimular você a fazer, o esforço e a oportunidade. Eu tive o esforço, eu tive a oportunidade. Aí depois minha família viu e me deu estímulo. Então eu tive os 3 elementos. E aí eu me tornei pianista. Não sou performático, mas me tornei pianista e professor de música. E isso me fez descobrir, poxa, outras pessoas também têm isso. Que legal. Então eu quis trabalhar a música para isso. É tanto que eu falei, eu não trabalho com performático. Sim. Porque isso aí eu boto para outros professores. Tá. Eu trabalho com pessoas que querem aprender música. Minha mãe, com 70 anos, falou assim, filho, você me ensina a tocar piano? 70 anos. Ela nunca tinha estudado música. Meu Deus. E eu ensinei para ela. Ela mesmo? tocou piano. Até os 84 anos. Né? Que Quer coisa dizer, linda. depois ela teve Parkinson e ajudou muito no Parkinson. Tá? Imagino. Por causa da movimentação, ajudou a retardar esse processo, né, acelerado do Parkinson. E ela pôde realizar um sonho dela. Tá. Ela tinha a virtuosidade? Não. Eu falo, virtuosidade são para os talentos que existem. É genético, isso é comprovado, o efeito Mozart. Mas ela tinha o esforço e tinha o estímulo. E ela tocava no tempo dela, no ritmo dela. Que e ela legal. se sentiu realizada por isso. Que então, legal. cantar, podemos cantar sim. Sua voz não chega nos agudos, mas eu posso fazer você cantar numa região mediana que favoreça o seu bem-estar. Tá. Então, é isso que é importante, né? Você não vai ser uma Celine Dion. Mas você pode cantar numa região de conforto que te faça ter prazer. Pronto. E ser isso afinado. E ser né? afinado. Que legal, muito bom. Então, considerando que, obviamente, pensando no desenvolvimento de um cérebro, é melhor que se comece pequenininho, porque daí a gente já vai desenvolvendo habilidades cognitivas, para além, inclusive, de uma performance ali na música, porque aprendeu desde muito novo, então as sinapses, né, vão crescendo fortes, isso, né? Mas supondo, né, vocês sabem que eu sou do time dos adolescentes, sabe? Eu amo as crianças de todo o meu coração, mas os adolescentes, eu acho que tem tanta repulsa dos adolescentes que eu decidi adotá-los. Então, se um adolescente tiver o desejo aos 15, 16, 14 anos, eu quero começar, não tá tarde. Eu sou o exemplo vivo disso. Eu comecei com 15 anos e desenvolvi. Então, quer dizer, os adolescentes, basta ter o estímulo. Né? Voltar de novo à fórmula mágica. O esforço e a oportunidade. Então, precisa desses 3 ingredientes, né? Claro que você vai ter uma dificuldade, porque a criança, quando vai lá do comecinho, ela já tem essa questão ela não pensa antes, ela vai por impulso. Tá. E isso ajuda a desenvolver melhor a música. Mais rápido, talvez. Mais rápido, porque ela vai por instinto, né? Ela se arrisca, ela se joga. O adolescente, o adulto, ele vai pensando antes. Eu falo com o adulto, os maiores, não pensa, toca. Mas tá errado. Eu não tô preocupado com o errado. Deixa, solta a tua imaginação, solta a sua libido, solta a sua amígdala, deixa ela funcionar. Errado ou não importa pra mim, a gente vai arrumando junto. Né? Já a criança não tem isso. Ela faz. Eu fiz errado, né? Ela vai. O adulto, ele se cobra. Todo né? inadequado, né? Medo de pagar mico. Medo de pagar um mico. Eu vou pro palco. Não, vai, se aventura, se projeta, né? E é isso que é importante pra gente, né? Então... E professor, tô pensando aqui que a gente tá falando dos adolescentes, né? Adolescentes hoje estão muito ansiosos, né? A gente tem vivido uma geração realmente em sofrimento, né? Em sofrimento com essas emoções. E fico pensando quanto entrar nesse estado de flow que a música é capaz de levar, né? O quanto pode trazer um conforto para emoções também, para ansiedade, para estados mais deprimidos. Podemos pensar nessa relação da música com o alívio das emoções? Sim, Cíntia. Como eu falei, a música, ela entra nas áreas do processo da sensação e da emoção. Tá. Então, quando você toca, ou você canta, ou você executa uma peça, ou ouve uma peça,
elas vão diretamente nessa região sensorial. Quer dizer, a música chega para mim, ela bate dentro de mim e vai causar uma sensação, né? Ou de dor, ou de alegria, ou de euforia. E isso vai ser remetido em comportamento na emoção. Então, é importante que muitas vezes, você consegue diagnosticar uma criança que está num sofrimento, que estava ali lá dentro dela, quando uma música bate e ela chora. Ou ela sente raiva. Aí você pensa, opa, alguma coisa aconteceu. E aí você vai conversar com essa criança, muitas vezes com esse adolescente que está passando por essa fase de transformação hormonal, que é tão complexa na vida deles, né? E que todos nós passamos por isso, uns com mais tranquilidade, outros não. Quem sabe a música foi que fez com que passasse mais tranquilo. O meu foi, com certeza, a música me ajudou a passar uma adolescência mais tranquila. Os meus conflitos foram, porque eu consegui externar minhas emoções na vida da música. Mas muitos não conseguem. Então, quando você está tocando uma música, você consegue externar isso, né? Aflorar no comportamento. Ou no lado mais romântico, mais amoroso. Então, assim, as reações emotivas, a ansiedade você consegue controlar. Porque você vai direto no pré-frontal, que é a questão do controle inibitório. A ansiedade está ligada ali no controle inibitório. Então, se você tem isso desenvolvido e a música atua sobre esse setor do cérebro, então você consegue controlar a sua ansiedade. Você consegue respirar. Eu falo assim, respira. Né? Quando botei a mão nas costas do aluno, eu falei assim, respira. Quando ele respirou, ele conseguiu organizar, planejar na cabeça dele para onde ele tinha que começar. Muito e ele bom. começou. Então, quer dizer, precisou aquele momento, né? Houve aquele vácuo naquele momento da vida dele ali, do planejamento, da execução dele. E quando ele fala, respira, ele se reconectou e aí aflorou o sentimento dele, buscou dentro dele a emoção, controlou a ansiedade. Foi, né? Muito bom. Eu tenho uma irmã muito mais nova que eu e ela é muito artista e tudo mais. E ela sempre cantou e sempre dançou. E eu percebo mesmo o quanto foi uma adolescência leve, gostosa, tranquila, com os desafios habituais, mas uma adolescência regulada emocionalmente. Com certeza, com muita interferência da música. E talvez os nossos adoles, pensando nesse tédio, né, que tem tanta dificuldade deles entrarem em contato com esse tédio, ter a música como uma aliada, me parece uma boa forma de passar o tempo, né? Sim, eu vejo, eu dou aula para crianças pequenas e eu tenho muitas crianças com alguns transtornos, né? Sim. Então, elas desregulam, né? E aí quando eu penso na sala de aula que ela desregulou, eu pego a flauta, eu toco uma música, ou canto a melodia, você percebe que ela vai se regulando, quer dizer, vai dentro das sensações, das emoções dela. Que legal, muito bom. Professor, maravilhoso falar de música com você, que tem a alma de artista, mas que também foi curado pela música, né? Então, a relação com a música tem aí também uma relação de fortalecimento emocional através dela, né? Que gostoso. Muito obrigada. Obrigada pela sua contribuição, pela sua presença. E se esse episódio te ajudou a enxergar a música como ciência, como desenvolvimento e afeto, compartilha com outras famílias, educadores. Aprender música é aprender a pensar, aprender a sentir e se organizar para viver em sociedade. Segue aqui o Mentes Brilhantes e semana que vem estamos juntos. Até lá.